Olá, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Que Iemanjá abençoe a todos nós, a bênção. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho? Manda um joinha aí pra gente saber, pra ver se precisa ajustar alguma coisa. Boa noite a todos. Estou muito feliz. Hoje eu vou conversar aqui com a minha querida mãe Carol de Oiá. A mãe Carol, ela é sacerdotisa de Umbanda, filha no Candomblé. E hoje eu vou ter a honra, nós todos teremos a honra de ouvi-la e aprender um pouquinho com ela. Carol já tá aqui, tô aguardando Carol me enviar a solicitação. Carol, assim que você quiser, pode enviar a solicitação que eu já adiciono você aqui pra gente começar essa conversa gostosa, cheia de axé. O pessoal tá chegando, sejam todos muito bem-vindos, todas, todos e todes. Vou colocar a mãe Carol aqui. Boa noite, que Iemanjá nos abençoe, a bênção de vocês. Olá, minha linda, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como você está? Estamos bem. Apesar de tudo, estamos bem, né? Sobrevivendo. Dizemos isso que é para as coisas continuarem, para esse vento não dizer assim, olha, não está bem o quê, né? É, É para ele continuar do lado da gente também. a gente tem é que agradecer, né, por estarmos bem e Sim, vibrarmos para que todos estejam e que essa sim. situação logo passe e a gente esteja muito melhor. Muita saudade de você, um cheiro grande para você, minha linda. Ai, saudade. Também, na verdade, eu tava com saudade de você, de falar com você. Eu tô vendo aqui que tem a Paulinha já entrou, tem os filhos de Santo Meu também entrando. Ai, que saudade de todo mundo, gente, né? Nessas horas assim, a gente fica com o coração apertadinho, miudinho. Minha mãe abençoe, Marcos. Tá travando, gente? Eu vi que alguém Aqui falou que tá travando. tá travando, quem tá travando? Eu ou a Carol? Amo você, Paulinha. Beijo no coração, amor. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que é que tá travando. Bom, gente, hoje a gente tem um assunto aqui maravilhoso que a mãe Carol vai trazer pra gente. Mãe Carol é advogada, sacerdotisa de Umbanda. Ela é mãe de santo no Templo Escola Mata Virgem, iniciada no Candomblé, no terreiro Ilê Axé Oyatolá. Tá certo o jeito que eu falei, Carol? Tá, sim. Então tá bom. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre dupla pertença, sincretismo, diferentes olhares, como uma religião pode atravessar a outra. Será que nós podemos ter dupla pertença? Será que nós podemos praticar, né, religiões diferentes, onde essas religiões entrecruzam? Qual a conexão entre elas? Quais olhares nós devemos ter, né, participando de diferentes religiões? Então, são vários assuntos que se interligam e a gente vai falar um pouquinho sobre eles: religiosidade, espiritualidade, religião. E eu agradeço desde já a todos vocês que estão aqui com a gente, nos acompanhando nessa quarta-feira. E que mãe Iemanjá abençoe a sua bênção, Carol, sua bênção, mãezinha. Que Oiá nos abençoe. Bênção. Que Iemanjá abençoe a todos nós.
E para começar, eu quero pedir para mãe Carol nos contar um pouquinho da história dela. Carol tem dupla pertença. Carol é mãe de santo, de terreiro de Umbanda e é filha iniciada no Candomblé. Então, conte para nós, Carol, conte um pouquinho como que é, como foi a sua história, como você chegou na Umbanda, como você chegou no Candomblé, em qual momento essas duas religiões se entrecruzaram na sua vida, que momento que você foi parar nessa encruzilhada e disse, são os dois caminhos que eu preciso seguir. Conte um pouquinho para gente. Bom, eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz. Na verdade, gente, eu preciso falar aqui para vocês. Eu me apaixonei pela Tati quando eu fui para o lançamento do livro do Alê, né, meu mestre. E numa palestra dela, na hora do lançamento, na hora dela falar, eu me apaixonei assim pela fala e tudo. E aí eu cheguei nela e disse: eu fiquei muito emocionada. E a gente trocou umas duas palavrinhas. Depois acabou que nós começamos a ter um contato aqui via rede social. E esse contato foi crescendo, né? E eu sou muito grata pelo aquele momento, muito grata pela oportunidade. E assim, é uma felicidade imensa estar aqui com você hoje, tá? Oh, Né? meu, felicidade. Ah, E eu contei a respeito desse encontro nosso hoje para uma filha de santo minha, como a gente se conheceu e como a vida leva, né, a gente, a Umbanda leva a gente, o sim. caminho de encontro, né, as pessoas e a gente foi estreitando esses laços e olha, gente, a gente está ensaiando para fazer essa live desde o ano passado, não é, Carol? Verdade. Mas tudo no tempo de orixá, né? Era para acontecer hoje, no dia de mamãe, no Isso. último dia do mês de março, né? Iniciando, onde vamos iniciar aí o mês de abril, então vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, como eu já falei, e a bênção a todos aqueles que estão pedindo a bênção aqui na live, que Orixá nos abençoe, que Oiá, né, sopre bons ventos nas nossas vidas, que ela possa pegar esse mal invisível que está solto, né, e levar com os seus ventos, que ela possa levá-lo, que ela também pode fazer isso, né, que nós tenhamos a fé, que nós mantenhamos a nossa fé, porque a nossa fé é que vai melhorar com tudo isso. Tudo vai passar, mas a nossa fé, ela não pode passar. A nossa fé, ela deve permanecer. Quando a gente estiver cansado, a gente descansa. Não desiste e nem abandona a fé. Bom, vamos lá, né? Falar da minha pessoa. Vamos lá. É porque eu sou um caso sério. Eu vou e volto. A típica filha de Yaya, né? Vai e volta. O Aquela coisa. Minha flor, deixa eu falar. Tá fazendo um barulhinho, um chiadinho. Eu tô achando que é o seu fone. É a minha guia, mulher, que eu botei na mesa, aí bateu no fone. Depois eu percebi, porque é muita conta no pescoço. Adorei. Melhorou? Melhorou. Pronto. Bom, como eu já fui apresentada, meu nome é Caroline Moura, sou advogada, né? Mãe de santo no terreiro de Umbanda, aqui na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Ó, Paulinha, Paulo Afonso. Paulinha que adora esse Paulo Afonso, né? Então, aqui na Bahia. E eu iniciei a minha jornada espiritual. Eu tinha 11 anos, mais ou menos, uma visita a um terreiro de Umbanda em Aracaju, que na verdade eu sou sergipana, mas moro na Bahia. É um padedê, viu? Minha vida é um castelo. Minha mãe adora um vento, joga assim, aí, diz minha assim, toma, vai-se embora. E nisso eu vim. Tá vendo? Paulinha gostou do Paulo Afonso. Eu frequentava esse terreiro por conta de minha irmã, né? Minha irmã, ela, uma médium ostensiva, e acabou que aos 15, 16 anos, ela tá na live aí, ela vai ver se eu vou falar dela. Ela, 15 a 16 anos, minha irmã, ela dava assim,
ela passava muito mal nos lugares, passava muito mal nos locais. E acabou que alguém disse assim, um primo meu acabou dizendo, vamos, veja para levar ela no terreiro, nesse lugar, para que ela possa melhorar, ver se tem alguma coisa para se ajudar. A gente nessa época frequentava a benzedeira, né? Que é a afinada Maria, recebeu um boiadeiro fantástico, e ele dizia, olha, tem que cuidar dessa menina, tem que cuidar dessa menina. Eu, criança, só ia para comer, a verdade é essa, né? Com a benzedeira eu ia para comer. Porque depois da reza tinha um pirulito, então eu adorava o pirulito. Mas depois disso nós fomos ao terreiro, e quando chegou nesse terreiro, a primeira experiência para mim foi muito marcante, porque eu sempre fui muito movida pelos sons dos atabaques, eu sou muito musical. E o som do atabaque ele me chamava muita atenção. E aí o atabaque tocando, e eu olhava para a mãe de santo lá, manifestada, e ela tava com Ogum. E o pessoal dizia bem assim: ela tá vindo, ela tá vindo. Eu dizia que ela, minha gente, ali tem um homem. E eu comecei a ficar com medo, eu não queria tomar passe. Ele chamando para tomar passe, eu digo: o povo tá dizendo que ali tem uma mulher, ali tem um homem, eu não vou. E eu realmente nesse dia eu não fui. Eu fiquei sentada imóvel. E minha irmã, todas as vezes que a gente ia, passava mal. Até que chegou a notícia que naquela época, ainda hoje acontece, mas naquela época é assim: olha, minha filha, sua filha precisa trabalhar, sua filha precisa entrar na religião para poder melhorar. E aí lá vai minha mãe e minha irmã ingressaram na religião. E eu fiquei estressada, arrasada, porque não tinha entrado, né? Porque eu queria balançar a saia. Porque meu negócio era só isso. Era balançar a saia, ouvir o atabaque e comer. Era a minha vida. As coisas com herê, menina, era o que eu mais gostava, que era tanto pipoca, pirulita, pronto. Com o passar dos anos, na verdade, no outro ano, a própria mãe de santo, né, finada Romilda, que Deus o tenha, ela me chamou, né, porque eu já queria entrar, eu já queria, mulher, eu já queria estar lá no padedê, o negócio de estar fora, eu queria estar lá, então aí eu entrei nesse ano. Aos 13, eu tive a minha primeira incorporação, que foi com a Ere, que me acompanha até hoje, né? Que é Jacira, é a Caboclinha Jacira. E ela, dos 13, a gente ficou lá nesse terreiro, nós ficamos cerca de 13 anos. Depois disso, eu vim embora para Paulo Afonso, né? A gente ainda frequentava esse terreiro, eu vim embora para Paulo Afonso. E nessa vinda para cá eu me afastei inclusive da religião, né? Assim, me afastei não daquilo que eu acreditava, mas me afastei do terreiro, acabei ficando Sim. distante. E nisso eu fiquei sem lugar, sem casa, nesse momento. Depois, acabou que minha irmã saiu dessa casa, minha irmã e minha mãe, por outros motivos, saíram e eu, feito manada, você vai junto, né? Acabei saindo, né? Mas depois que eu saí disso, aí eu fui pra. Demorou um tempo, eu já morando aqui em Paulo Afonso, eu encontrei um outro terreiro de Umbanda em Aracaju. E na primeira vez que Jacira, nessa altura eu já recebia todo mundo, né? De Pombagira a Herê. Na primeira vez que Jacira desceu nesse terreiro, ela disse que queria fazer as obrigações dela porque ela ia ter a casa dela. É tanto que o nome do terreiro é Templo Escola Mata Virgem. Se eu não fizesse isso, é enorme esse nome, tá, gente? Templo Escola Mata Virgem, Casa de Liturgia e Caridade, Cabocla Jacira. Ah, é Então, por conta dela. exatamente, né? E eles são os patronos da casa. É o Caboclo Sultão das Matas, que é o caboclo com o qual eu trabalho, e ela. Só que ela dizia que tinha que ter o nome dela, né? Eu até brinco com ela, disse, mulher, não seja possessiva. Mas ela que tinha o nome dela, que era ela. E nisso, quando eu entrei nesse terreiro, a mãe de santo, ela é viva, o terreiro funciona em Aracaju, ainda existente. Eu iniciei realmente as minhas obrigações. Passei a fazer, passei a cuidar, me tornei, inclusive, mãe pequena desse terreiro, ao qual eu tenho muita gratidão, né, por tudo que aconteceu lá, por toda a minha obrigação feita, por tudo que eu aprendi ali dentro. Dentre esse meio tempo que eu comecei a fazer, comecei a trabalhar nesse terreiro, surgiram já filhos de santo aqui. Na verdade, nem aqui. Minha primeira filha de santo, ela veio de Cuiabá. Ela veio de Nobres, da cidade de Nobres, né, no Mato Grosso. E ela veio para cá. Então, foi a primeira pessoa que eu comecei a cuidar, né? E eu cuidava na casa da minha mãe.
Nisso chegaram outras pessoas em Paulo Afonso. Quando teve um dia que tinha uma pessoa que hoje ela faz parte do meu terreiro, né? Ela passava mal o tempo inteiro. Ela passava mal o tempo inteiro. Ela não conseguia ter vida, ela não estava tendo vida. E o fato dela passar mal, de sentir muitas coisas, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos estudar o que é que acontece com você. Eu tenho que orientar você o que é mediunidade, o que é que está acontecendo, para que você entenda essa relação que eles querem ter com você. E aí a gente começou a fazer na sala da minha casa. Eram 4 pessoas, depois nos tornamos 9. De 9, chegou um dia que eu resolvi fazer uma feijoada Papai Joaquim, que é o preto velho que me acompanha. Tinha 30 pessoas dentro da minha casa. Aí eu digo, não dá mais aqui, esse espaço não cabe mais. Então foi aí onde se iniciou o terreiro de Umbanda aqui em Paulo Afonso, né? Na verdade, com um lugar, a ideia era a gente ter um lugar onde nós pudéssemos fazer os nossos trabalhos, fazer as nossas preces e principalmente os nossos estudos. Começamos com 9, fomos para 14, de 14, e eu sei que hoje nós somos 52. Que maravilha! De 2017 para cá. Então, nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram comigo. Eu não conheci o Candomblé, só de livro, porque eu sou muito curiosa. Então, só pelos livros, por vídeos, por acompanhar. Eu sempre gostei muito das danças dos orixás e tudo que era relacionado à africanidade. Mas eu nunca tinha colocado os pés no terreiro de Candomblé. Eu nunca tinha colocado os pés lá. Porque, infelizmente, muitos de nós somos ensinados a ter medo do Candomblé. É verdade. Infelizmente, isso vem de dentro também. Vem de dentro da religião. Né? Exatamente. Mesmo de alguns umbandistas, infelizmente, isso acontece. Isso, porque o candomblé faz pacto, porque o candomblé tem corte, porque o candomblé é isso e aquilo outro. Então, você cria uma resistência mesmo sem saber. Mas eu não entendia por que aquilo seria tão ruim se eu assistia na internet da vida. Quando tinha uma festa de orixá, uma coisa, aquela alegria. As pessoas rindo, e aquela felicidade. Eu dizia, minha gente, eu me recuso a dizer que isso aí tem uma coisa ruim. Não, tem alguma coisa errada. E eu, como tucuda, né? Sempre fui a vida toda. Então, aconteceu de que eu estava fazendo uma pós pela UFBA em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais. E aí teve um workshop aqui na cidade e vários tatas e alorixás e babas vieram para cá. E aí eu digo, oi menino, aquele povo com aquelas rouponas, menino, que bafo! E eu achando tudo maravilhoso. E dentro do workshop ia ter uma visita a um terreiro aqui. Um dos terreiros mais antigos de Candomblé. E eu fiz o quê? Fui junto, né? Claro. Não ia perder a oportunidade. Nisso eu fui, fiz a visita. E aí aconteceram algumas situações lá dentro do terreiro. Uma filha de santo dela passou mal com alguém que queria pegar. E essas coisas que a gente... Eu acho, eu até brinco, eu já estou acostumada, né? Que aconteceu, e aí eu acabei indo novamente numa segunda-feira, que era inclusive na segunda-feira do dia 12 de junho, que aqui eles tocariam para algum, ia fazer a feijoada. Ela foi bem assim, você quer conhecer, minha filha? Venha. Eu digo, eu vou comer feijoada do santo. Vou para comer. Eu vou pela comida, né? Só vim para comer. Só que, na verdade, eu me senti acolhida naquele momento, porque ela me chamou e conversou e falou comigo, então eu me senti muito acolhida. E aí eu digo, abriu as portas, agora eu vou entrar, né? E nisso eu lembro que eu fui para na segunda-feira, que ela ia abrir a casa, e me colocaram para sentar ao lado dela, né? A gente ficou conversando, assim, porque eu disse a ela que eu não conhecia e tal, e ela foi muito solícita comigo. Eu tenho uma gratidão até a ela até hoje, mãe neta, aqui em Paulo Afonso. E aí ela sentou do meu lado, ficou conversando e tudo. Daqui a pouco, quando eu olhei pro lado, mulher, os atabaques do meu lado, aí. Aí eu digo, me lasquei. Eu digo, se mamãe resolver responder aqui, não vai ter sapato que fique no lugar. No final das contas, quando tocou para Yansan,
que eu apelido minha mãe carinhosamente de Yaya, né? Quando eu me referia a Yaya, é minha mãe, ela se manifestou, ela desceu e ela dançou e foi um padedê, um alvoroço, porque para mim foi algo foi algo que era surreal naquele momento. E aí, né, depois surgiu que eu fiz um jogo com essa mãe neta, e aí nesse jogo a mãe neta dizia, olha, você tem que fazer o santo. Aí eu, como é? O santo não vem feito, não? E nisso eu tinha que fazer o santo. Eu disse, como é que eu vou fazer o santo? Mas ele não vem feito, não? Como é isso aí? Meu Deus, eu não entendia. Porque realmente era desconhecido pra mim. Assim. E aí, imagina, eu já tinha uma casa, já era mãe pequena em outra casa, a santa já vinha, já dançava, já brincava tudo. Vai fazer o santo. Eu digo, meu Deus, o que quer dizer isso? Só que ela não sabia, dona Neta, mãe Neta não sabia, né? Nesse momento ela não sabia ainda. Depois foi que eu fui explicar a ela, que fui contar. E aí eu disse, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar conhecendo. Eu gostei do acolhimento da senhora e tudo, eu vou ficar conhecendo. Nesse conhecer, minha mãe às vezes vinha, dançava, aquela coisa e tudo, só que aí um determinado dia eu não mais consegui voltar nessa casa. Não aconteceu mais nada, eu simplesmente não consegui mais voltar, né? E depois disso eu disse, não, vou confirmar essa história, porque o macumbeiro ele é um caso sério. Ele é macumbeiro, ele sabe do negócio, ele procurou outro macumbeiro para confirmar o que ele já sabe. Mas ele vai atrás. É bem por aí. E eu fui atrás de um sacerdote no Babalorixá, que me disseram que cultuava os dois, tanto Umbanda quanto Candomblé, em Aracaju. E cheguei lá e joguei com ele. No jogo, deu a mesma coisa. Aí eu digo, mas eu conversei com ele antes. Olha, macumbeiro teimoso, né? Eu conversei com ele antes. Ele olhou no rubuzo que eu já tinha conversado. Resultado, eu fui para Cuiabá. Tava indo cuidar da minha filha de santo, me despiroquei para Cuiabá. Fui para lá. Chegando lá, eu disse com uma amiga minha, né? Eu disse assim, Dora, mulher, me arruma aí tua mãe de santo para jogar para mim. Tô precisando de umas coisas com ela. Tô Ela precisando, não me conhece. precisando recuperar uma situação aí. E aí lá veio uma informação onde realmente existia isso. Eu precisava ser iniciada no culto ao orixá, bem como eu precisava ser iniciada no culto das mães. Aí danou-se, porque eu não sabia nem o que era o culto das mães. Né? Ela me explicou, falou das IAs. Eu, como iniciado, eu acabo não repetindo o nome dela, não falando todo. Então, falou das IAs. E ela me explicou, né? E aquela coisa, você já falou, já lhe explicou, e você já deu aquele negócio no coração, porque você só vê na internet bagaceira, né? Então eu disse, olhe, eu vou deixar isso quieto. Vou futucar, mas não. Vai que eu futuque aí. É melhor parar por aqui. Parei, continuei minha pós. E nesse meio dessa pós, já no final, no TCC, 2 anos depois, depois dessa situação, um ano certinho depois dessa situação, aconteceu essa outra. Que foi quando eu fui para o lançamento do livro de um professor meu, do curso, na pós, e eu sentei ao lado de uma mulher, uma senhora, e essa senhora ao meu lado se sentou e começou a me falar de livros. Ela dizia assim, você vai escrever sobre o quê? Eu disse, eu vou falar sobre intolerância religiosa, que é o tema do meu TCC. Sim. Aí ela disse, esse livro é muito bom. Eu comprei até o livro, gente. Um dia desse eu procurei, eu não sei, ele deve estar guardado em algum lugar. Mas eu até comprei o livro, né? Que é Ataque aos Atabaques nas escolas. E ela disse, esse livro é muito bom, você vai poder ver uma assim, uma forma e tal. Pronto. Fui embora. Obrigada pela informação. A senhora é um amor. Fui embora. Passado um período, eu resolvi que eu iria procurar novamente aquela situação lá atrás. E aí eu falei com o meu professor. Eu disse, eu vou falar com o meu professor, que ele fez um mapeamento dos terreiros, né, na Bahia. E por fazer esse mapeamento, ele vai ter um terreiro, né, para me orientar. E eu tinha recebido a informação que o culto das mães
tinha que ser na matriz de Queto. Olha, tudo chegou para mim assim, viu? Chegou para uma terceira pessoa, essa informação. Essa informação chegou para um amigo meu da minha turma, que ele era Tata, hoje ele já se foi, e ele falou para mim, ele fez, você precisa confirmar. E nisso você vai procurar uma casa de Queto. Fui atrás desse meu professor me indicou uma mulher para ir quando eu fosse a Salvador. Cheguei no terreiro, quando eu olho na porta, quem é a mulher? A mulher do livro. Mentira! A mulher do livro que sentou do meu lado. Aí eu olhei assim e disse, tá certo, né? Tudo bem. O bom é que vocês já se conheciam, né? Então aí fica tudo mais tranquilo. Uhum. Nisso, eu fui jogar, né? Que eu fui para uma consulta. Eu fui com meu esposo, a gente foi jogar e eu não falei nada. Eu lembro que eu entrei e falei meu nome. Ela virou para mim e disse assim: Você vem em busca da sua ancestralidade. Aí eu fiquei quieta, gelei logo. Você não precisa deixar de fazer nada do que você já faz. Sua mãe, ela só está dizendo que você precisa conhecer agora o lado de cá, o lado da casa dela. Aí eu caí para trás, né? Eu digo, essa mulher conhece, não conhece, tem alguma coisa errada. Ela tá me conhecendo. Mas aí ela começou a destrinchar, começou a falar, e a gente começou a conversar. As coisas começaram a fluir, né? E nisso eu voltei, eu saí de lá com a promessa de que eu voltaria para fazer uns ebós. Eu voltaria para fazer uns ebós. E nisso eu voltei, passei um final de semana lá em outro momento, fiz apenas os ebós. Ela fez, depois você vem para terminar esses ebós. E você vai precisar fazer um borim. Vai passar aqui no máximo uma semana. E depois disso, sua mãe vai conduzir sua vida. Eu disse, tudo bem. Fui. Eu lembro como hoje, né? Eu fui apresentar o meu TCC, fui terminar o TCC na pós-graduação. Terminei o TCC e na segunda-feira eu estava no terreiro. Na segunda-feira eu estava no terreiro, sentei, conversei, descansou o corpo. Na terça-feira a gente foi para o jogo. Eu tinha ficado até então sozinha. Pedro já tinha vindo embora, meu marido. Eu fiquei sozinha no terreiro. E aí na segunda-feira, na terça-feira ela jogou e ao jogar, ela disse assim: primeira coisa que ela falou: Você tem quantos dias para ficar aqui? Aí eu não pude nem responder, porque nessa hora eu estava em choque. Aí eu disse: Por que a senhora está perguntando isso? Porque o que sua mãe está pedindo aqui, eu preciso de no mínimo 21 dias. Ela E já ia assim, minha filha, sem... Não deu nem tempo de preparar o enxoval, Carol. Já foi com tudo. Uau! e ela ainda virou para mim e disse assim: Minha filha, olha, eu não vou contra e nem você também. Você já está aqui. Vamos ver. O que é que você tem de recipiente lá na sua casa? Aí eu recipiente, tá? Eu acho que ela tá falando do meu zibar, das minhas coisas que eu tenho. Aí eu peguei e comecei a falar, né? Aí comecei a falar com a minha filha de santo. Minha gente, tire foto disso, tire foto daquilo outro. Comecei a falar com meu marido e comecei, meu Deus, como é que vai ser? Tantos dias, resumindo, foram 30 dias que eu fiquei afastada do terreiro e no terreiro em Salvador, né? E eu digo a todo mundo que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Tenho certeza. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. E eu lembro muito de uma frase de minha mãe, que ela disse assim para mim, em um momento, porque é um momento que você fica vulnerável. E aí, em um dado momento, eu fiquei bem abalada, porque já tinha muito tempo fora de casa, a saudade de tudo. E Pedro foi me visitar, e eu não tinha contato com as pessoas aqui. E aí Pedro foi me visitar e eu fiquei olhando, que nem aquele cachorro quando cai na mudança, sabe? Pedro ia embora, e eu olhando, e aí eu lembro que eu entrei direto para onde eu fiquei recolhida. Entrei direto, fiquei lá chorando, chorando, me agarrei nas coisas, fiquei chorando. Mas não era porque eu queria ir embora, é porque eu tava com saudade, eu tava sentindo falta. Então eu chorei para desabafar. E eu lembro que ela veio de pontinha de pé, bem devagarzinho, disse assim: olha, minha filha, não se pede explicação ao orixá.
e saiu. Do mesmo jeito que ela veio, ela foi embora. Minha mãe tem 76 anos, sendo que 70 anos ela tem de iniciada. Nossa, é muito tempo. E E de uma vida. muito, uma vida inteira. Né? E aí ela falou isso para mim, naquele momento eu entendi, mas eu não vou mentir a você, que a gente fica Quando a gente se prepara, é uma coisa. Como eu não me preparei, não era algo que eu conhecia, não foi muito assim abrupto. Eu precisei demorar um pouco para colocar as coisas em ordem, mas depois, nunca uma frase fez tanto sentido, né? Nunca essa frase fez tanto sentido na minha vida. Então, eu sou muito afortunada por ter tido essa oportunidade. Eu sou muito afortunada por ter essa dupla pertença, né? Eu sou muito feliz com isso. Eu me divido bastante. A gente aqui tem uma Umbanda Homolocô, onde nós já tínhamos essa Umbanda, nós já praticávamos essa Umbanda, né, antes do terreiro. E hoje eu não vou mentir, hoje eu pratico com ainda mais propriedade, né? Porque hoje alguns fundamentos que até então eu fazia por conhecer a questão histórica, não. Hoje eu vivencio esses fundamentos. Hoje eu vivencio muita coisa dentro do candomblé. É E uma, eu tenho assim uma não é, Carol? Eu acho que eu penso que a dupla pertença é uma somatória e não é uma divisão e nem uma ambiguidade. Em muitos pontos, a Umbanda e o Candomblé elas convergem. Claro que o culto, as formas de culto, a ritualística, elas são diferentes. E eu acredito que quando a gente está dentro, você no caso, dentro do terreiro de sua mãe, no Candomblé, você tem ali uma forma de culto e um olhar para os orixás. E quando você está dentro da Umbanda, você tem uma outra forma de culto que pode se assemelhar em alguns fundamentos e assentamentos por propriedade, por conhecimento adquirido, você leve isso para dentro de tua casa. Contudo, eu vejo que é perfeitamente possível a dupla pertença. sim, São religiões que são irmãs, né? São religiões com valores civilizatórios muito próximos, alguns inclusive iguais. Então eu vejo que para lá daquilo que a gente entende, né, como religião, a Umbanda e o Candomblé é algo muito amplo, é uma forma, é uma cultura, é uma filosofia de vida, é uma forma de experienciar e ver a vida, né? Macumbeiro olha o mundo sempre através do olhar da macumba. A gente nunca vê uma cachoeira, a gente vê o ponto de força de Mãe Oxum. A gente nunca vê o mar, a gente já vê logo Iemanjá ali, né? A gente olha para o exatamente. bambuzal e já falei para minha mãe. E dá uma ventania, um relâmpago, a gente já saúda, Iá. Então, a gente vê a vida, né? E a gente experiencia ambas religiões através desse processo da religiosidade, que é a prática dos ritos, né? Daquilo que a gente crê, algumas vezes de forma muito semelhante, né? E outras vezes de forma diferente, contudo, os valores civilizatórios se entrecruzam. Então, se no candomblé a gente faz um culto aos nossos ancestrais africanos e a Umbanda cultua os ancestrais dessa terra, né? Esse povo que foi tão marginalizado, então nós temos os nossos caboclos que faz essa menção, essa referência aos povos originários daqui. Ao mesmo tempo, nós temos os pretos velhos e pretas velhas, que eu acho que também vem uma dupla pertença a isso, eu acredito que seja uma dupla ancestralidade, porque muitos deles já nasceram aqui nesse país, nessa terra, mas eles trouxeram toda a forma de cultuar a ancestralidade africana, mas viveram aqui, se ancestralizaram, se encantaram, né? E hoje pisam nos terreiros de Umbanda com mensagens maravilhosas, benzendo com seu rosário, contudo, nunca deixando de invocar e evocar a força dos orixás. Então,
eu acredito que esse processo é lindo, é maravilhoso, é da nossa cultura, da riqueza da nossa cultura brasileira. E a gente precisa aproveitar tudo isso e a gente precisa criar essa grande irmandade. E, e a gente precisa conhecer, porque a ignorância, até interna nossa, né, do povo mesmo de terreiro, de achar que não pode se comunicar, que as duas religiões têm que ser antagônicas e opostas. Tá na hora da gente parar com isso, porque era isso que o opressor queria, que a gente rompesse os nossos laços afetivos e os nossos laços fraternos, né? E se a gente der as mãos, a gente vai ficar muito mais forte. Vamos estar muito mais apoiados uns aos outros. Né? Esse é meu marido que tá aqui no bastidores, mexendo aqui no negócio. Ele tá assistindo a live em outro lugar, lá no outro quarto. Aí E ele deixa, vem aqui toda hora e mexe. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Que tem também essa história, muitas vezes eu acredito que por falta de conhecimento, não propriamente Sim. por maldade, não são equívocos por falta de conhecimento. Quando você se iniciou, os seus guias deixaram você? Os seus guias pararam de te acompanhar e chegar em terra para trabalhar? Os seus guias enfraqueceram? Então, Tati, isso era um medo que eu tinha, né? Quando eu fiquei sabendo que eu teria que ser iniciada. Mas minha mãe, ela foi muito tranquila comigo. Quando ela disse para mim exatamente isso que eu disse. Ela fez, lá não vai mudar nada. Lá também é a casa dela. E lá não vai mudar nada. Você vai continuar fazendo tudo o que você está fazendo. E foi algo assim que para mim foi muito importante, porque a gente para pensar e dizer, poxa, ela, na época, ela tinha 68 anos de santo, na época, quando eu fiz. E aí você diz, poxa, né? O que eu esperei não veio. Porque o que eu esperei foi o que muitos fizeram, né? Porque quando eu fiquei sabendo de ter que ser iniciada, muitas pessoas viraram para mim para dizer, ah, então você vai ter que escolher. Ou Umbanda ou Candomblé. Ou Umbanda ou Candomblé. Aí eu pensei, eu digo, eu vou fazer o quê com o Pai Joaquim? E eu vou fazer o quê com Jacira? Como é que eu vou abandonar esse povo, minha gente? Vou fazer o quê com o seu sete? Seu sete é o Exu da casa que não pode, ele não pode descer que ele faz uma festa. Eu digo, vou fazer o quê com esse povo? Eu digo, não é possível. Eu digo, eu não vou me iniciar em algo que eu tenha que escolher. Porque eu não concordo em ter que escolher. Orixá, ele não tá para me tirar, ele tá para me dar. Então, se ele tá me dando que eu tenho que ir ao candomblé, ele tá me dando, por que que ele vai me tirar o que eu já tenho há 20 anos? Perfeito. Então, eu não concordei nesses discursos. E minha mãe, ela não, em momento nenhum, minha mãe conhece minha casa. Minha mãe passou uns dias aqui ano passado, antes do início da pandemia. E ela foi ao terreiro, né? Ela chegou aí a conhecer o terreiro. Ela não assistiu nenhuma gira, nada, mas ela foi no espaço, no nosso espaço aqui. Então, em momento algum, ela falou. E você falando justamente sobre a questão dos ancestrais, dos nossos pretos velhos, dos nossos caboclos, esses dias eu estava conversando com ela porque, diante das situações, da situação que nós estamos atravessando, tem dias que a gente está com a energia baixa. E aí eu conversei com ela que eu tava angustiada, que eu estava preocupada, porque às vezes, na verdade, a gente estava até assustada mesmo, a gente se assusta com o que está acontecendo. E ela virou para mim e disse assim: minha filha, vá na sua roça, no seu terreiro, e procure um cantinho que você goste. Sabe aqueles velhos que você tem? Porque ela viu lá, né? Meu velhinho, meu pai Joaquim. Ela fez, sabe aqueles velhos que você tem? Aqueles velhos são ótimos. Sente perto deles e converse, porque eles são os nossos ancestrais, Olha que lindo. né? Então, por que que a gente quer fazer essa diferença? Por que que a gente quer separar tanto? Eu acho o seguinte, Tati, a rede social, ela nos proporciona uma interação incrível, ela nos proporciona uma proximidade muito grande. Mas é um volume de informação que tem que ser muito bem filtrada. Nós estamos recebendo informações a todo momento.
E um dia desse eu fiquei muito chateada com uma pessoa que eu sigo, que eu seguia, né? E que ela falou justamente sobre. Ela tinha um templo de Umbanda, tinha um terreiro de Umbanda, e aí aconteceu alguma coisa que ela herdou de alguém. E ela começou a falar da Umbanda, dissociando muito do Candomblé. Então, não é que somos, que sejamos iguais. É o popular, cada um no seu quadrado, sim. Mas os orixás, não tem onde a gente aprender melhor do que dentro de um terreiro de Candomblé. Eu também acredito nisso, Carol. Com Não tem, você. Não tem onde aprender melhor. É não uma tem. informações e é uma vivência tão profunda, é uma vivência tão grande, que só tem a somar para a Umbanda, só tem a acrescentar, né? Só é soma, não é divisão, não é quem Exatamente. é maior que ninguém, não é, Orixá não está disputando nada. Isso Não, é tão mesquinho, tão do ser humano, essa disputa, essa pequenez. Quando a gente se permite enxergar e escorporar, e incorporar o orixá e aprender com o orixá, a gente aprende, não tem como explicar, é só aquilo que a gente vive, né? Assim como aquilo que os guias nos ensinam, também a gente tem que vivenciar, a gente tem que exatamente. experimentar. E os meus guias, eles trabalham na força dos orixás o tempo todo, né? A gente vê a beleza, a riqueza, a sabedoria que isso traz, né? O início da nossa gira, a gente toca para o orixá. É, gente, orixá baixa em terra, guia baixa em terra, porque eles estão vivos, não é? O resto é a bobeira nossa, eles são muito mais vivos que nós. Muitos de nós estamos aqui ainda adormecidos, semi-despertos, com disputas pequenas, egóicas, mesquinhas, né? Nesse maniqueísmo. E eles estão muito mais vivos que nós, porque eles já ultrapassaram tudo isso, não existe mais, né? Essas eu acredito que lá em cima eles vivam todos juntos. A gente é que faz toda essa diferença aqui, porque a gente ainda precisa pôr cada coisa no seu quadrado, e tá tudo certo, e tá tudo bem, mas é só, eu acredito em somar, não Sim, acredito nunca na divisão, é, acredito que é possível, né? Que é sempre possível a gente. Se eles nos ensinam sobre sabedoria, sobre vida, sobre equidade, sobre amor, onde que eles iriam falar sobre divisão? exatamente. E deixa, É algo real isso. e deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como fica aí para você essa questão do sincretismo? Se é que existe, se é que no seu terreiro de Umbanda há algum sincretismo de santo com orixá, e como que isso somou quando você se iniciou no candomblé? Então, Tati, quando eu iniciei a casa, nós temos, né, as nossas imagens de santos católicos, mas eu sempre dissociei, né? Eu sempre deixei os santos católicos, mas eu sabia da questão dos orixás. Então, eu sempre dissociei. E até hoje é dissociado. Jesus é Jesus, Oxalá é Oxalá. Inclusive, eu tenho uma filha de Oxalá, tenho duas filhas de Oxalá iniciadas no candomblé, na minha casa, na casa da minha mãe também, né? Depois de mim. E Oxalá apareceu aqui, no meu terreiro de Umbanda. E eu fui ensinada que Oxalá não descia, porque Oxalá era Jesus. E eu dizia, não tem como Oxalá ser Jesus, se Oxalá é orixá. Isso é Exatamente. o sincretismo, né? E o que é que aconteceu? Jesus não baixa, mas Oxalá baixa, por que não? Se ele é orixá. O fundamento é o mesmo de Ogum, de Iemanjá, de Yansan. O fundamento é o mesmo.
E com isso, o nosso terreiro, ele possui sim as imagens católicas. Ele possui porque eu também vim de uma educação católica, eu vim de uma educação cristã, né? Eu era a garota da Bíblia, na época quando eu era criança, né? Eu adorava ir para a missa. Só que eu tinha um agravante que eu não era batizada na igreja. Porque meu pai e minha mãe resolveram que eu que deveria crescer e escolher os meus padrinhos. Foi uma atitude muito acertada, porque eu me batizei só na macumba. Fui várias vezes. Então, com isso eu tive também essa educação. Então eu conheço as histórias de alguns santos católicos. E eu os deixei permanecer no altar porque eu acho importante. É importante para a nossa Umbanda também, porque a Umbanda ela traz isso como sua origem, ela traz isso na sua roupagem. Então eu deixei continuar, mas lá eu tenho Yansan, Yansan é a dona da casa. Então eu tenho Santa Bárbara e tenho Iaiá, né? A minha Iaiá lá. Do mesmo jeito que eu tenho o meu Xangô e tenho São Jerônimo embaixo. Então a gente tem essas imagens lá no terreiro, mas eu sempre dissocio. Então quando eu mando às vezes um áudio no grupo da gente, eu digo assim: olha, hoje é dia de São Sebastião. Você sabe quem foi São Sebastião? É fulano, fulano, fulano. Aconteceu isso, 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 isso com ele. Mas ele também é sincretizado com Oxóssi por conta disso, 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 disso. Então eu passo muito isso no grupo, para que as pessoas, os meus filhos, pelo menos, eles tenham essa informação de que você pode respeitar as duas crenças, você deve respeitar as duas crenças. Eu não impeço nenhum filho meu de ir para a igreja. Tem Nem eu filho meu que vira para... também. Até Porque porque, se eu posso ir, e eu digo assim, ó, como é que eu posso é, dizer para a pessoa aquilo que ela deve sentir? Porque eu acredito que a religião, a religiosidade que a gente pratica dentro da Umbanda e do Candomblé nos leva a viver uma espiritualidade muito ampla e muito plena, um sentir muito grande. E como que eu posso dizer a um filho meu que às vezes chega e diz: olha, eu cresci dentro do catolicismo, minha família toda é católica, e eu sinto uma paz quando eu estou dentro da igreja. Como eu vou dizer a ela não vá? Quem sou eu para dizer a ela que ela não, exatamente. que ela está me dizendo que ela sente paz estando dentro da igreja? Então, eu acho apenas que é possível também a dupla pertença da Umbanda com o catolicismo. Contanto, é preciso olhar de forma diferente, são olhares diferentes. Né? A Umbanda é uma religião que não é dogmática, o catolicismo é dogmático. A Umbanda é uma religião que não acredita em demônio, não acredita em pecado, O pecado. não faz o trabalho da cabeça dos seus fiéis pelo medo, e sim sempre através da autorresponsabilidade, da liberdade, do culto à natureza, do respeito ao próximo, à natureza e por aí vai. Então, eu acho que é importante que a gente saiba ter olhos diferentes. Então, quando escolheu estar dentro da igreja, olhe com olhos daquela religião, com os ensinamentos daquela religião. Quando você estiver dentro do terreiro, olhe com os olhos dos ensinamentos ali, saiba as diferenças, né? E se permita sentir. Eu penso, quem sou eu para dizer que a pessoa está sentindo e que é um erro aquilo, se aquilo faz sentido na vida dela? Na vida dela. Espiritualidade não é aquilo que todo ser humano tem, que traz, que faz com que a gente busque o transcendente, busque o sagrado, busque aquilo que está além do material, para que a gente encontre sentido e resposta para a vida. Então, eu acredito que a pessoa pode encontrar sentido em diferentes lugares. As respostas poderão também ser diferentes. E aí é uma questão de maturidade para saber, né, entender essas respostas e usá-las, né, dentro da sua vida, do seu caminhar, de forma leve. A religião precisa ser leve, né, Carol? A religião, para mim, a Umbanda ela é tão leve,
né? Eu digo que eu recebo a Umbanda com as duas mãos e recebo o meu sacerdócio com as duas mãos e agradeço todos os dias, porque para mim, é ela que me salva todos os dias também. Então eu tenho uma gratidão imensa a tudo isso e um prazer, uma alegria, uma leveza, não é fardo, né? Então, isso eu Não, acho que a gente precisa colocar e as pessoas entenderem. Não é fardo, precisa ser leve, precisa ser prazeroso, né? Precisa trazer valores civilizatórios que te impulsionam a ir adiante como ser humano, no seu caminho individual e principalmente no seu caminho coletivo, né? A gente precisa olhar mais para o coletivo e a gente precisa entender esse corpo coletivo. E o terreiro, ele é lindo nesse sentido, porque ele nos ensina, não é? Essa coletividade. exatamente. Você trouxe algumas pautas interessantes, sabe, Tati? Porque, assim, a dupla pertença realmente, ela é possível, sim. Elas podem, a gente pode coexistir, tanto na Umbanda, no Candomblé, onde você queira. Desde que, exatamente como você falou, que a gente tenha maturidade e consiga realizar essa mudança no olhar. Eu, quando entrei no Candomblé, eu acredito que eu já narrei para você essa situação, que foi da água de Oxalá. Sim, que eu me emocionei muito quando você me contou. A chave, ela não tinha virado para mim ali. Não adianta eu vir aqui, porque é uma live, então as pessoas estão assistindo, e dizer que a chave tinha virado para mim ali. Não, não tinha virado. Eu não estava compreendendo ainda o que eu estava vivenciando, mas eu não estava compreendendo era a grandiosidade do que eu estava vivenciando. A grandiosidade, inclusive, da oportunidade que eu estava vivenciando. E de algo que no meu íntimo eu pedi a vida toda. E isso manifestava no meu ser. Isso manifestava quando eu queria usar meu cabelo cacheado. E as pessoas diziam que eu devia alisar, porque era muito cheio. Mas eu queria. Manifestava quando eu sempre fui muito expansiva, quando eu gostava de casa cheia, quando eu gostava de estar com as pessoas, quando eu gostava dos atabaques, do padedê. Isso era a minha negritude falando, era a minha ancestralidade falando. Então eu não busquei nada que não estava em mim. Eu não busquei nada que não existia em mim. Na realidade, Oiá, eu não pedi explicação a ele em momento nenhum, porque depois a explicação chegou. E a explicação chegou justamente naquele dia de Oxalá. Quando Oxalá, eu reclamando, Oxalá disse: o que é que você tanto reclama? Se eu lhe dei tudo o que você pediu. Eu lhe dei tudo o que você pediu. O que foi que eu pedi? O que é que eu queria? Eu queria entender o que é que tanto pulsava em mim. Eu queria entender por que é que eu me sentia negra. Por que é que eu era negra, mas as pessoas não me viam negra, mas eu me enxergava negra. Porque eu sou negra, eu sou uma mulher negra. E isso eu ouvi, inclusive, no dia do meu TCC. Veja quão significativo foi isso para mim. No dia da apresentação do meu TCC, eu ouvi do mestre que estava na minha banca, e ele virou para mim e ele disse bem assim: você é uma mulher negra, se orgulhe disso. Eu falava de intolerância religiosa, ele disse: você está trazendo uma forma de fala de alguém que vivenciou, é alguém que está agarrando isso, está dizendo: eu vivo isso, isso é meu. O racismo é meu, faz parte de mim, Isso lhe faz pertence. parte, me pertence. Então eu passei a minha vida inteira sem saber o que é que me pertencia. Eu não sabia onde é que eu estava, eu não sabia, eu só sabia que eu estava. E aí, quando eu entrei na Umbanda, quando eu frequentava a Umbanda, quando eu era do terreiro, quando eu estava ali, porque eu sempre fui de servir. Eu sempre servi muito, eu sempre gostei de ajudar o outro. Eu sempre gostei disso. Então, a Umbanda, ela trouxe isso para mim. Ela trouxe o servir, ela trouxe o ajudar, ela trouxe o estar à frente, ela trouxe o estar ali. Mas eu não vou mentir a você que até eu entender, até a chave virar, eu não entendia que dentro de mim ainda pulsava alguma coisa que estava faltando encaixar. E aí, no dia que minha mãe jogou o buzo para mim, que ela disse: você veio em busca da sua ancestralidade. Era isso
que a vida inteira pulsou dentro de mim. E a vida dentro de um terreiro é diferente de alguns terreiros de Umbanda, como nós vivenciamos, né? A vida da comunidade de Candomblé. A comunidade de Candomblé, ela é aqui, ó. É aquele negócio aqui, menino, que vem cá. O filho de um é filho de todo mundo. Criança no terreiro. É feito quando a gente faz a malá de Xangô, né? Aquela baba do quiabo junta todo mundo, não é? Junta todo mundo. Então é aquela coisa. O candomblé ele tem muito isso. Então quando você vai para dentro de uma comunidade de candomblé, você não tem que ter os mesmos olhos de uma comunidade quando visita no seu terreiro. O meu terreiro aqui, né? Eu tive a vivência aí em São Paulo com o Alexandre, que eu fiz sacerdócio, e eu pude experienciar uma outra realidade de Umbanda, que era uma Umbanda que eu não conhecia, né? E eu pude ter essa experiência de ter, que é uma Umbanda mais distante. Isso foi o que eu percebi, né? Eu posso estar errada. Mas é uma Umbanda mais distante como? É uma Umbanda onde você tem um horário marcado para realizar um trabalho, você vai para o trabalho, você termina o trabalho, você vai embora. E essas coisas. Aqui eu tenho uma filha de santo de Minas, que nós nos conhecemos no sacerdócio, hoje ela é minha filha de santo, se ela estiver assistindo um cheiro, Carolzinha, ela veio para cá e nós vivenciamos dentro do terreiro 10 dias. E foram 10 dias no tal. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Santo tal pega isso. E foi. Então, assim. Delícia, não é, Carol? É uma delícia. É ótimo. Como a gente vivencia a comunidade. Quando a gente fica com o filho recolhido no terreiro, não tem como explicar, não tem nada que pague a gente estar ali dentro, vivenciando 24 horas do dia. A gente levanta a noite toda para ver se o filho está bem, se está tudo direitinho, não é? E no outro dia você está em pé, cheio de energia e não cansa. É muito especial. É só quem vivencia isso é que sabe, né? Quando você falou do seu recolhimento, eu lembrei do meu. Eu fui recolhida na Umbanda, né? Não no Candomblé, mas tive o meu recolhimento e tive tempo de preparar, mas fui assim também como você. Foi tudo muito rápido, mas deu tempo de eu preparar o meu enxoval. Contudo, na hora que eu fiquei ali sozinha, que o Alberto, meu marido, foi embora, também apareceu um cachorrinho que caiu da mudança. E depois, quando eu levantei, eu disse, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E não tem explicação. Não tem. Eu me lembrar, eu me emocionei quando você falou, porque é um renascimento e a gente vive aqueles dias só com o orixá, né? E depois a gente passa mais um período só com o orixá também. Os nossos guias, eles não vão embora, eles não se afastam. Eles só falam assim, agora é a hora do orixá, e o orixá vai ficar ali com a gente, e eles se alegram por nós, e eles assistem, né, no nosso entorno tudo isso. Então, é maravilhoso, e a gente só tem que agradecer mesmo. Minha flor, falta 1 minuto, nosso tempo está terminando. Ai, passou tão... A gente tem que fazer assim, gente, essa foi a primeira parte. Em outros dias a gente faz a segunda. Minha querida, desde já, eu agradeço de todo o meu coração. Um cheiro enorme para você. Obrigada. Uma delícia ouvir sua história, partilhar o seu conhecimento, a sua sabedoria com a gente. Vamos fazer outra live, sim, porque a gente tem muito para conversar, você tem muito para nos ensinar. E eu quero muito lhe ouvir. Todo mundo que ficou aqui com a gente também quer lhe ouvir. Gratidão a todos que estiveram aqui. E bora lá marcar logo outra. Você me fala quando você tiver tempo que a gente faz.
Ai, eu só tenho que agradecer, Tati, mais uma vez o convite, né? Realmente passa muito rápido essas lives, mas é bom porque a internet ela facilita também para que a gente possa conhecer, contar as nossas histórias e nos conhecer um pouco mais. E eu sou muito grata a todos que estão aqui nos acompanhando, acompanhando nesse horário, tudo direitinho. Vamos marcar sim a disponibilidade. Se quiser, mulher, eu me ajeito. Não se preocupe, não, a gente se resolve. Eu já botei até a internet no terreiro, que era para não ficar ruim. Mas a gente se ajeita. Quanto a isso, não se preocupe, não é problema. Né? E, Eu agradeço muito também a escuta, bem como o aprendizado, porque a gente aprende, sempre que a gente participa, a gente aprende. Eu aprendo muito com você. Aprendi muito com você no primeiro momento que nós nos encontramos e continuo aprendendo, bebê. Eu sou e, sua fã de carteirinha no e Instagram. oxe, tá lasqueira. Eu vou estar aí, viu? Você ficar postando umas fotos lá naquele meio do mato, eu já além disso, eu vou me parar aí. Quando me esperar, tô de malicuia. Venha que eu vou ficar te esperando. E aí a gente vai fazer um girão bem gostoso com tudo. Ei, Ainda vamos, ó. Nossa, vai ser uma alegria ter você aqui. E assim que puder, essa pandemia acabar, eu já lhe prometi isso. Vou pegar minha turma do terreiro, quem quiser ir junto, e a gente vai para ir com você assistir, participar da lavagem da escadaria do ai, e depois a gente vai com muita alegria conhecer o seu terreiro, viu, minha linda? aguardo vocês todos aqui. Isso vai passar. Em breve a gente vai se encontrar. A gente vai. E a gente vai aí para a Bahia para lhe encontrar. Vamos para Paulo Afonso. Olha que delícia. Vamos comprar até uns couro novo, botar nos atabaques. E vai tocar tanto, menino, que vai ser um bafo pra dedê. Delícia, meu amor. Obrigada. Axé a todos. Achei. Axé para você. Que mãe Manjá, Pai Oxóssi, mãe Oiá, todos os orixás. Abençoe muito você, tua casa. Vida longa ao teu terreiro, aos teus filhos. Que seja de muita prosperidade, abundância e muita saúde. Axé a todos, beijo no coração. Achei.